Oi, gente, tudo bem? Antes de começar esse episódio, eu queria dar um recado e fazer um pedido. Hoje é o último episódio dessa segunda temporada e a gente queria agradecer a todos vocês que escutam, que mandam perguntas, mandam sugestões, mandam mensagens de carinho, dizendo o quanto o nosso podcast tem ajudado. Vocês não têm ideia do quão gratificante é isso. A gente tá aqui atrás do microfone, muitas vezes não temos ideia de quem tá ouvindo. Então é muito legal receber mensagens de vocês, poder conversar, saber mais quem vocês são, o que vocês procuram. Essa troca é incrível, porque a gente tá aqui para ajudar. Esse programa mudou a nossa vida, como a gente já falou em vários episódios, e a gente tá aqui para passar informações, compartilhar experiências e oferecer ajuda que a gente não teve, né? Se tiver alguma coisa que vocês queiram ouvir na próxima temporada, conta pra gente. O nosso site também tem muita informação e tem espaço para comentários. Como faço para ser au pair.com. O nosso e-mail é comofaço-para-ser-au-pair@gmail.com. E hoje, dia 4 de julho de 2024, o nosso Instagram é @guia da au pair_. Só que a gente mudou recentemente, a gente estava fazendo umas mudanças, um experimento, então quando você estiver ouvindo, eu não sei qual será o Instagram, mas por enquanto é guia da au pair_. Quem escuta a gente no Spotify, a gente queria pedir se vocês tiverem 5 segundinhos para dar 5 estrelinhas lá pra gente, pro Spotify saber que a galera tá gostando e ajudar a promover para mais pessoas e poder ajudar mais gente. E não esquece de seguir também para vocês receberem notificação de episódio novo. Para quem não usa Spotify ou nenhum serviço de streaming ou de podcast desse tipo, a gente também tá no YouTube, que é @comofaço-para-ser-au-pair. Mais uma vez, gente, muitíssimo obrigada pela audiência e, claro, muitíssimo obrigada a todos que já vieram aqui compartilhar suas experiências com a gente. Essa troca é muito maravilhosa. Escutar experiências reais não tem preço. E agora, fiquem com mais um episódio do nosso podcast, Como Faço para Ser Au Pair. Até mais! Olá, bem-vindo a mais um episódio do podcast Como Faço para Ser Au Pair. Meu nome é Lívia, eu fui au pair em 3 países e hoje eu moro na Inglaterra. E eu tô aqui com a Sim. Oi, gente! Eu fui au pair na Alemanha e hoje eu também moro na Inglaterra. Hoje, último episódio da segunda temporada. Quem escutou até aqui, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. A gente não podia fechar uma temporada sem um episódio com a nossa super convidada, que já é de casa. Quem escutou a primeira temporada ouviu já uns 3 episódios com ela. A Carol Simone, do podcast Casos de Au Pair. Oi, Carol! Uhul! Oi, Oi, gente! Carol! É praticamente a terceira integrante desse podcast. Com certeza. Não, sério, eu já sou assim, parte desse podcast. Obrigada, Total. gente, por me chamar mais uma vez. Apesar do caso estar lá meio esquecido no limbo pela falta de tempo. Mas obrigada, é sempre uma honra participar desse podcast Ai, maravilhoso. adoro os episódios com a Carol, gente. Então vamos lá, mais um para essa Com temporada. certeza. E no episódio de hoje, para fechar a temporada, a gente decidiu responder as perguntas mais frequentes que aparecem sobre o programa de au pair. Acho que rola até fazer um volume 2 na próxima temporada, gente, mas vamos começar com essas perguntinhas aqui, que a gente recebe muito. Pergunta: é seguro ir sem agência? Para os Estados Unidos não tem como, sem agência. E Exatamente. para Holanda também não. Sim, Holanda e Suíça precisa de agência, mas muitos países da Europa não precisam. E aí muita gente fica preocupada com isso, né? Tem gente até que fala, não vou ser au pair na Europa porque não tem agência, vou ser au pair nos Estados Unidos. Mas quem não viu a menina no programa do Porchat contando que foi para uma família que não tinha família, era só uma mulher querendo faxineira, vocês lembram disso? E aí isso nos Estados Unidos, ela foi por agência. Só que É, a agência não checou, né? Certo que isso não é comum. Normalmente as famílias são vetadas e as agências muitas vezes oferecem sim ajuda quando a au pair precisa sair da família, ou acontece alguma coisa. é. Mas depende muito da agência, da LCC. Nem todo mundo é competente, né, gente? Ah, se vocês estão nos grupões de au pair, vocês veem que tem muita LCC que não dá assistência nenhuma, agência que não dá Uhum. assistência nenhuma, tipo zero. Então, ir como agência não necessariamente significa a segurança total, né? Eu acho que a resposta depende, né, como a gente está falando, mas eu acho que talvez um ponto a se pensar quando a pessoa está procurando o programa de au pair, né, e se precisa de agência ou não. Por exemplo, alguns lugares na Europa não precisa. Acho que França é um exemplo bom, assim, muita gente quer muito ir para a França Uhum. e você não precisa ser
parte de uma agência. O processo não precisa passar por uma agência. Mas eu acho que isso confunde um pouco algumas pessoas, porque eu vejo ainda muita gente que fala, ah, uma família na Itália fez uma proposta de au pair e tal. E, por exemplo, a Itália, a Espanha, que são países maravilhosos e que se tivesse au pair eu iria, não tem um visto de au pair. Então, eu acho que isso você tem que ficar atento, assim, não precisa de agência ou não tem um visto de au pair, porque aí a coisa já muda um pouco de figura. É É verdade. Quando verdade. você tem um visto de au pair, por exemplo, na Alemanha e na França, que você tem um visto de au pair, é regulamentado. Você tem uma assistência do Estado também, né? Uhum, Sim. E exatamente. regras, né? Deveres E regras, e direitos. então Exatamente. isso é uma coisa que você tem que prestar atenção, realmente. É possível ser au pair sem inglês? Essa é uma pergunta, eu acho, um pouquinho controversa, porque tem gente aí dizendo que é tranquilo, que você não precisa falar inglês para ser au pair, mas então, depende, porque, por exemplo, na Alemanha, na França, em lugares que o idioma oficial não é o inglês, se você fala aquele idioma local, beleza, mesmo que seja básico. O que é muito importante é poder se comunicar ou no idioma local ou em inglês, porque afinal você vai estar cuidando de seres humanos. Imagina, se acontece alguma coisa, como você pede ajuda, né? E pela sua segurança também, né? Sim. É por isso que eles pedem o nível básico, né? Exatamente, exatamente. Não precisa falar fluente, claro, mas precisa saber se comunicar, né? Sim. Eu acho que essa pergunta é bem polêmica. Não Nos é? grupos de au pair, sempre que alguém posta alguma coisa, é assim, comentários totalmente divididos. Tem gente que fala, ai, mas a intenção do programa é essa, é aprender inglês. E eu acho que isso é um pouco distorcido, assim. Eu acho que a intenção do programa é melhorar o inglês. Uhum. Porque se for para aprender do zero, eu acho muito complicado você estar cuidando de criança, né? É, Porque. E não só isso, por exemplo, Estados Unidos, geralmente, a au pair precisa ter CNH, precisa dirigir, porque às vezes a família oferece ali um carro. E aí, mesmo que você não esteja com as crianças, mas se você está dirigindo e acontece um acidente, alguma coisa nesse tipo de situação, assim, eu acho que se você está aprendendo ainda o inglês, como é que você vai fazer, sabe? Em português já é difícil, né? Se é uma situação que a gente está, Verdade. um acidente, é. uma coisa que precisa pedir ajuda, você tá nervoso, nossa, some tudo da cabeça. É, Imagina em outra língua, né, gente? É muito complicado. Não, você tem que saber se virar, né? Por isso que eles pedem, né, o básico da língua para você conseguir o Sim, visto nos Estados Unidos, é. tanto na na Alemanha Alemanha, sim, na França também pede o básico de francês. e eu lembro quando eu fiz a minha entrevista para o visto da Alemanha, eu não passei da primeira vez. E aí, porque foi por telefone, não tava nem esperando, tipo, não passei. E aí ele falou comigo, depois que ele viu que eu não tinha nem o básico de alemão, ele falou para mim, olha, você precisa estudar porque você precisa se comunicar e você precisa poder ter condição de pedir ajuda. Uhum. Ele falou isso Uhum. comigo no telefone. Aí eu voltei, fiz de novo. Eu acho que resumindo assim, é isso. Se você não tem inglês suficiente, ou no caso, né, Alemanha, se você não tem um alemão suficiente, ou francês, França, se você não tem francês suficiente, para pedir ajuda, pensando assim, né, na pior das hipóteses, eu acho que não é seguro, porque você vai estar É. cuidando de criança, eu acho muito complicado. É. Tem um, fazendo uma propaganda aqui rapidinho, do meu próprio podcast. Tem um episódio que foi uma menina que ela veio sem o visto de au pair. Quando ela recebeu a proposta dessa família que queria uma babá, né? Porque não era au pair, porque não tinha nem visto. Era uma família de brasileiros. Então eles Uhum. falaram para ela que tudo bem ela não falar nem inglês nem holandês, porque ela ia se comunicar em português com as crianças e com a família. Mas, cara, isso não faz sentido nenhum, assim, porque você vai levar as crianças para a escola. Tem o pai do amiguinho, que o amiguinho quer brincar hoje na sua casa. Se acontece uma coisa na rua, não adianta você É. falar português. Sabe assim, eu É. acho que, gente, não sei. Acho que resumindo, você tem que ter o básico de pelo menos alguma língua, né? Ou o inglês ou a língua É. local. Mas você tem que ter o básico de alguma coisa para conseguir se comunicar. Exatamente. Sim, eu tenho também esse roteiro, né, dessa polêmica mesmo, de algumas pessoas falar, ai, não vem sem inglês, e aí outras falam, não, mas é para aprender inglês, e fica essa briga. Mas alguns relatos, assim, por exemplo, teve uma menina que
mandou o relato que ela estava no parque com as kids dela e outras babás, enfim, né? Todo mundo se reunia ali no parque e as crianças iam brincar junto. Teve um enxame de abelha, as abelhas picaram muito as crianças, mas uma dessas criancinhas foi muito picada, assim, realmente ficou mal, assim. E a babá dessa criança não falava nada de inglês. E aí essa menina, que era uma au pair brasileira, é que ligou pra mãe da criança, contando o que aconteceu. E aí a mãe falou: pelo amor de Deus, liga pra emergência, deixa a ambulância aí, porque o povo tem Uhum. medo de chamar a ambulância, né, nos Estados Unidos. Não, deixa a ambulância aí, que eu tô indo pra aí. E aí ela ligou pra ambulância também, explicando o que aconteceu, porque a menina não falava nada de inglês. E aí eu fico pensando, se ela estivesse sozinha com essa criança. Pois é. Então, assim, tem que pensar, eu acho, nesses casos mesmo. Então, resumindo, você tem que ter o básico de alguma coisa, da língua anfitriã ou inglês, pelo menos. Pois é. O que nos leva à próxima pergunta, que tem um pouquinho a ver. Preciso de mentoria? O que vocês acham, gente? Precisa de mentoria para ser au pair? Não, na minha opinião, não. Só perguntas polêmicas e bombásticas Só. hoje. Queremos casar. Ah, eu acho que eu já falei até isso num outro episódio que a gente fez. Eu Uhum. acho que oferece quem quer, paga quem quer, sabe? Assim, tipo, É. Se você quiser tudo mastigadinho, bonitinho, com alguém te segurando a sua mão, te levando lá, e você tiver dinheiro sim, para pagar, tudo bem. Agora, se você conseguir procurar, pesquisar e fazer tudo por si mesmo, você não precisa, não. sim. É exatamente isso que eu penso também, assim. Dá para fazer sem mentoria? Dá. Mas se você falar, tô com esse dinheiro sobrando aqui. Então, esse é o negócio, o dinheiro sobrando. Porque o que me preocupa, assim, quer oferecer mentoria, oferece, quer pagar mentoria, paga. O que me preocupa é que eu acho que criaram esse serviço e aí, assim, criaram a demanda. Então, muita gente, eu acho que nem Uhum, pensa, vou fazer sozinha. Eu acho que nem passa pela cabeça. Eu acho que eles já vão, tem mentoria porque precisa, entendeu? E aí eu sim. fico preocupada com as pessoas que não têm dinheiro e aí tem que se É, enrolar toda para pagar uma mentoria que não precisa. Tem toda a informação de graça na internet, gente. é. Sim. Sabe, vai no site do Opera World, tem toda a informação de visto lá, todos os vistos. E mesmo assim, no nosso site tem todas as informações de visto, mas mesmo assim é muito fácil você mandar um e-mail para o consulado só para conferir, porque essas informações mudam bastante, né? Uhum, Manda um e-mail para o consulado, confere os grupões do Facebook, tem um monte de gente lá para ajudar, para dar informação. Sabe, eu acho que uhum. assim, se vai te dar paz de espírito, se você não tá confiante que tá tudo certinho, beleza, mas lembra que não tem necessidade, né? É, você Sim. não precisa. É, eu também acho que não. Eu acho que, como vocês, por exemplo, tem muita gente na internet que tá aí dando informação de graça e orientando as pessoas com essas informações essenciais. Eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado com as mentorias também, porque o marketing, né, ele é Uhum. maravilhoso. A pessoa põe lá um baita de um clickbait. Eu vi um que eu falei assim, não, não é possível. Você vai ser pago para viajar na Europa. Ah, sim, já vi essas coisas também. É. Gente, eu acho que você tem que ser um pouco realista. Eu acho que esse tipo de título, assim, né, que você vê e fala, nossa, vou viajar sendo paga. Eu acho que é muito, romantiza muito. E, cara, Uhum. você vai trampar, é um intercâmbio de trabalho, sabe? Não é? Eu continuo batendo na tecla de que não é um intercâmbio cultural, é um intercâmbio de trabalho em que você também aprende ali da cultura, viaja e tal. Mas você tá lá para trampar, esse é o seu negócio, entendeu? Depois chega lá, a realidade bate na cara e fica, ai, não sabia. Exatamente. Então tem que tomar cuidado, eu acho, com essas coisas meio propaganda enganosa, né? Pois é isso que me preocupa. É a mesma coisa de tipo, você tem mentoria porque deve precisar. Sei lá, quando a gente tá muito novinha, a gente quer ir, a gente quer muito ir, a gente fica numa pressa e a gente comete muitos Uhum. erros por causa dessa pressa. Por exemplo, escolher a primeira família que aparece, não conversar muito, não pensar muito nos seus objetivos, em que lugar você quer ir. Várias coisas. E outra, eu acho que é isso, sabe? É muito mais fácil você acreditar nessas coisas. Aí a pessoa fala. Você pode ser au pair sem falar inglês, por exemplo.
Uhum. Tem mentora que fala, né? Você não precisa falar inglês. Aí você paga a mentoria para descobrir que você não precisa falar inglês, mas você precisa falar francês. Você não precisa falar inglês, mas você precisa falar alemão, sabe? Sim. É muita propaganda É. enganosa nesse mundo Muito. de mentoria. E assim, um adendo bem rapidinho. Eu acho que todo esse processo, pelo menos para mim, foi assim. Não sei, talvez não é para todo mundo, mas para mim, todo esse processo de pesquisar, escrever, ir atrás, ai, que legal, tem isso, tem aquilo, é um processo muito gostoso. É, também Porque você acho. está aproveitando ali cada pedacinho do seu processo, sabe? Quando É. você estiver lá, você vai falar: Meu Deus do céu, aproveitei todo o meu processo e agora eu tô aqui, vou aproveitar tá aqui, sabe? Criando Então eu essa acho que vale a expectativa, pena. né? E eu acho que é pesquisando também que você vai achar relatos, que você vai ver, pô, nossa, esse país não tem visto, eu não sabia. Ah, tal família, vou ficar atenta, quero ir para esse país e vi que uma au pair relatou que essa família é abusiva, vou ficar atenta. Uhum. Então, assim, eu acho que esse processo é bem gostoso. E faz Eu parte do acho. pacote, é. É. É, porque você vai aprendendo também sobre o país, né? Sobre a cultura, se é isso mesmo que você quer, ou se você quer ir para outro lugar. É muito legal também. É, vou abrir um parêntese aqui que eu vi essa semana. Sabe uma coisa que eu acho muito legal, que sempre me dá que vontade de voltar o tempo? Eu vejo as pessoas assim, consegui o visto! Quem que tá na região de não sei o quê? Vamos encontrar! E eu lembrava que, gente, a gente era assim também. Eu assim, Aham. consegui o visto, eu tô indo pra Stuttgart. Quem que vai estar perto de Stuttgart? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo! Gente, Ai, É, deu uma assim, saudade. até antes de tirar o visto, né? Foi assim que a gente se conheceu, né? Sim. A gente foi descobrindo juntas como é que fazia para ser au pair na Alemanha. Aí foi descobrindo consulado, não sei o quê, estudando É. alemão. Foi muito legal. Muito gostoso, gente. Concordo com a Carol, faz parte do pacote. É. sim, total. E aí, essas amizades que você faz até durante esse processo, chega lá, você se encontra e aí ficam amigas para a vida. É, leva pra vida. Gente, próxima pergunta. Na verdade, a gente fez um episódio sobre isso, nós três. É, Então, a Carol participou e foi um episódio muito legal. É um dos meus episódios preferidos, eu acho. o Porque meu foi muito também. legal gravar e também eu acho que foi muito útil. Acho que foi assim: se alguém perguntar qual episódio eu escuto primeiro, eu acho que esse. O que perguntar para host family? Nossa, tem tanta coisas Então, primordiais, né? tem um episódio inteiro só sobre isso, mas. Então a gente vai resumir e falar as imprescindíveis, né? O que você não Hum, pode esquecer. Sua rotina, Uhum. uhum. Rotina das crianças, é, onde que você vai dormir, uhum. Como é o seu quarto, banheiro. sim. Cíntia quer saber se ela tem banheiro próprio. Sim, tá vendo? Se você ouviu esse episódio, você sabe. Ai, gente, dividir banheiro não dá. Se ela não tiver Não, não. dividido o banheiro, tá bom. Rola de banheiro, Pode não. ter 10 crianças, mas se for banheiro próprio, ela tá feliz. Ai, Deus. Ai, não sei, cada um Ai, com as suas gente. neuras, gente. Me respeitem. O que mais? Cidade, onde que você vai morar? Não? Sim. Eu acho que não só a localização, mas como é, se existem au pairs na área. Porque Uhum. geralmente a família que tem au pair, ela sabe se tem au pairs na área, porque se você for ficar num lugar isoladíssimo, numa fazenda, no meio do fim do mundo, nossa, eu acho muito complicado, assim. Mas talvez É, seja a minha cabeça Holanda, né? Porque aqui não rola o negócio do carro que rola nos É, Estados Unidos, por exemplo. é. Mas mesmo assim, se você tiver que dirigir 1 hora para encontrar seus amigos e voltar dirigindo 1 hora, eu acho que isso vai te limitar um pouco, vocês não acham? com Não sei. certeza. Completamente. Daí vem para a próxima pergunta, que eu acho que é imprescindível. Nos Estados Unidos, que é o uso do carro, se você vai ter um carro exclusivo para você, se eles pagam a gasolina e tal. E na Europa, é a transporte Sim, público, sim. ônibus, metrô, que tem ali em volta para você poder usar. Na Holanda, se você vai ter uma bicicleta. É. Porque na Europa não faz sentido você perguntar se tem carro. Não. Até pode, né? Dependendo de onde você mora. Por exemplo, a Micheline, que era da nossa época, ela foi au pair na França depois da Alemanha. Ela tinha, gente, ela tinha um apartamento para ela separado, não era nem do lado da Nossa, família, era sonho. separado e ela tinha um carro, Ai, porque aí ela dirigia para o trabalho. Olha que sonho. ai, gente. Gente, sonho.
É, Mas, normalmente, na Europa, é sobre transporte público. Tenta negociar o cartão de Sim, transporte, que isso vai te ajudar muito. sim. E transporte público é muito importante. Por exemplo, eu moro numa cidade que é relativamente pequena, mas é muito perto de Amsterdã também. Então, eu moro numa área bem, assim, não agitada, mas é uma cidade pequena, mas o acesso ao transporte público é muito bom. Aham. É muito bom de trem. Óbvio que essa companhia de trem aí é complicada. Tá cada dia mais caro e só cancela, os trem tudo atrasado. Mas tem, Bem-vindo à tem Europa. bastante. Europa tá bem assim mesmo, né? Nossa. Mas eu lembro de uma amiga minha, da época de au pair, que ela morava na cidade aqui do lado, assim, literalmente do lado. Só que é uma cidade bem mais de gente rica do que a minha. Que só tem eu de pobre aqui, né? O resto tudo rico. tudo é E relativo. nessa, ainda, calma, calma. Mas essa cidade é, assim, bem de gente rica mesmo. Então, eles não têm estação de trem. Não precisa, Bem né? naquele pensamentinho de, ai, não quero os pobres vir aqui. Então, eles não têm estação de trem. E ela sofria tanto, porque quando a gente ia sair, o problema nem era para ir, o problema era para voltar. Porque se a gente É, ia voltar tarde da noite, a menina tinha que pegar um trem ou um ônibus para uma cidade aqui próxima e ir de bicicleta, tipo 30, 40 minutos até a casa dela. Ai, é. socorro. Podia nem tomar uma cervejinha. Não, Então, eu acho que isso é bem importante, assim. Eu acho que, eu não sei se encaixa nessa pergunta, né? O que perguntar para host family, mas eu acho que uma coisa que é bem importante é pedir o contato da ex-au pair. Sim, 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 com certeza. Eu acho que a família, na verdade, já deveria te oferecer, sabe? Eles já deveriam É, falar: olha, se você quiser o contato. Foi assim que a minha host family fez. A gente fez uma ligação, conversamos, e aí no final eles falaram: vou te passar o contato da au pair que tá aqui com a gente, você conversa com ela também. E aí depois a gente vê se, né, se todo mundo isso é gostou um de todo ótimo sinal, mundo. né? É. E aí a gente é. marca a próxima. Então, Lívia, sua família na Alemanha teve au pair depois de você? Depois de mim, não. Não. Não, não. nossa, ela foi tão boa au pair que a É a família falou: última. ai, a gente nunca mais vai achar uma tão boa igual a Lívia. Não, na verdade, eles me convidaram para ficar com eles e ficar como estudante. Eu cheguei a tirar visto de estudante, mas eu fiquei 3 meses só e me mudei para cá, porque, cara, na Alemanha eu quase não trabalhava. Na Alemanha, para mim, foi muito festa, sabe? E aí eu comecei a ficar assim, ai, gente, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida. Nossa, que ruim, né? Dessa. Não, foi legal, Sua mas vida sabe, boa. um ano assim, né, gente? E aí, e eu já Não, tinha eu sido au entendo, pair eu nos entendo. Estados Unidos antes, então eu tava, não, eu preciso, né, andar. E aí eu tirei o Sim. visto estudante, só que sempre que eu ia começar o curso, a minha host mom falava, ai, dá pra começar no próximo, porque vai ter não sei o que, eu preciso que você fique com as crianças. Aí depois eu fiquei, Você vou estava partir. meio dependente deles, né, para fazer o seu estudo, no É, caso. eu tava muito tranquila lá. Eu falei, não, eu preciso sair do ninho, sabe? Eu era meio como uma filha Uhum, deles. É, eu tava sim. precisando Preciso crescer. voar. E aí eu vim para Existe um pouco de Londres problema e nessa minha vida? Não, eu entendo total. Tipo assim, eu entendo adorei. total. Tipo, é uma fase, por exemplo, para mim, foi uma fase de muita despreocupação, por exemplo, com contas de casa, porque a minha realidade no Brasil, eu morava sozinha, eu pagava todas as contas de casa. E é aquilo, né, gente? Você trabalha, trabalha, não sobra para fazer Uhum. nada. Então aqui Trabalha eu para não pagar a tinha essa conta. preocupação. Exatamente. Óbvio que tinha outras preocupações, outras coisinhas ali da rotina que eram chatas e tal. Mas eu acho que essa despreocupação, assim, de não ter um aluguel para pagar no fim do mês, para mim foi essencial É, com naquele um ano, certeza. sabe? Mas também pensar se eu estendesse com eles, né? O que não pode na Holanda, mas se eu quisesse ficar com eles depois, eu já acho que seria também demais. Eu entendo esse sentimento. Tipo, você precisa fazer alguma coisa com a sua vida, sabe? Não dá pra você ser au pair É. pra sempre, né? É, eu entendo total. Bom, resumindo, perguntas para a família são tantas importantes, não dá para a gente dizer qual é a mais importante, né? Tem várias, 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 É. várias. Então, volta Uhum. lá no episódio da primeira temporada, gente, esqueci o número, mas olha lá,
primeira temporada tem um episódio chamado Perguntas para a Família, com a participação especial da Carol. Tem várias. Escuta lá, que é um tópico muito importante. O que nos leva para a próxima pergunta. Todo mundo faz essa pergunta, gente. Então, você quer ser au pair nos Estados Unidos ou na Europa? O que escolher? Tan, tan, tan. Gente, eu vou falar, eu acho que, na teoria, eu acho que é uma boa ir para os Estados Unidos para juntar uma grana e depois ir para a Europa para descansar e aproveitar. Gastar a grana. Para ter a vida boa da Lívia, você vai para a Europa depois de juntar dinheiro nos Estados Unidos. Aí você vem para a Europa e gasta todo o seu dinheiro viajando. Beleza. Porque na Europa você trabalha meio período só, né? Assim, você não ganha bem, mas você trabalha meio período. Então você tem muito mais tempo para aproveitar e é muito mais fácil também, né? Sim. Viajar entre os países e tal. Sim, Tem muito mais coisa para total. fazer. Sim, eu acho que depende do objetivo, né? Tipo assim, eu já falei isso também em outros episódios que a gente fez junto, que o meu objetivo era muito claro. Eu queria tempo livre. Era Uhum. isso que eu queria, assim. E até linka um pouco com o que eu acabei de falar, né? Essa despreocupação de preciso trampar, preciso pagar aluguel, preciso pagar conta de casa e tal. E o meu objetivo era ter tempo livre. Então, Estados Unidos, que você trampa 45 horas semanais, pra mim, não ia rolar. Então, depende. Eu acho que você tem que ter um objetivo assim, eu quero juntar uma grana pra voltar pro Brasil e fazer tal coisa. Sim, então eu acho que depende mesmo desse objetivo. Tem gente que eu sei também, né, que faz o au pair porque é um intercâmbio mais barato, porque a pessoa não tem condição de pagar um outro mais caro. Eu acho que é a realidade de todos que fazem o au pair, Uhum. né? Ou pelo menos a maioria. A grande Pelo menos maioria. a maioria. Mas a pessoa tem o objetivo de mandar dinheiro para casa. Às vezes a realidade dela é que ela é a provedora ali, né, da família. Uhum. Então, eu acho que pensando por esse lado, Estados Unidos também é melhor, porque você vai ganhar mais. É, Então, depende do que você quer, assim. E aí, como a Lívia falou, Europa, você viaja mais fácil, porque é muito pequeno, né, digamos. Tipo é. assim, a Caiu da cama, tá em outro distância. país. Exatamente. A distância de você viajar, tipo, da Holanda para a Alemanha é como se fosse de Minas para São Paulo. Não, é menos até, eu acho. Menos, eu acho. É Depende de onde menos em Minas até. você estiver. Exatamente. Assim, aqui da Holanda, em 1 hora e meia, 2 horas da onde eu tô, eu chego em algum lugar da Alemanha, sabe? Então, é mais fácil, né, esse acesso a viajar, mas tem que ser tudo meio contadinho ali, né? Você tem que ter uma administração ali das finanças, porque realmente é pouco o salário. Eu já falei Sim. isso também, que eu era au pair rica, né, das minhas amigas, porque eu fazia um extra de faxina para minha família. Então, ao invés de 340, que é o máximo do salário, né, aqui na Holanda é entre 300 e 340 por mês. A As minha meninas família dos já Estados pagava Unidos piram. Falam, o que é isso, gente? isso Ah, por mas o mês. custo de vida E não é também é mais possível. baixo. Dá para você fazer muito mais coisa com menos dinheiro. Os Estados Unidos, cara, um café você já vai $10, que ainda tem que dar gorjeta. Amiga, eu não sei se essa é a realidade de hoje, não, viu? Porque eu vou te falar, Holanda, as coisas estão bem caras. Não, tudo tá muito mais caro. Mas os Estados Unidos tá muito. Sim. Se você pensar pelo lado que você não paga comida, né? Ou não deveria pagar, porque a família tem que te prover comida Fazer em comida. casa. E as contas maiores, né, de casa, eu acho que ainda assim dá, sabe? Para Tá? fazer muita coisa com esse dinheiro. Ainda mais se você tiver o cartão de transporte, porque tem muito, na Europa tem muita coisa grátis para Sim. fazer. Nos Estados Unidos não, tudo você paga e você paga muito. Os Estados Unidos estão um roubo, gente. Eu tô disco quebrado, mas desde que a última vez que eu fui foi agora no último verão. Nossa, eu fiquei chocada, chocada. É, verdade. Meu cunhado também foi no verão também, ele foi com família, e ele falava, a gente estava no pub, ele falava assim, sabe quando aqui a gente senta e gasta 70 pounds, 5 pessoas comendo e bebendo no pub? Nos Estados Unidos é uns 300, 400 É, dólares. tá um absurdo, gente, tá um Nossa, absurdo. Então, momento, momento reclamação das coisas que estão sempre. caras, né? Gente, pelo amor de É, Deus, tá no mundo inteiro, né? exatamente, mas Mas eu acho, assim, que dá, sabe? Eu,
como eu falei, né? Eu ganhava um pouquinho mais, mas na minha realidade também, a minha host family me dava muito mais tempo de férias do que é na regra, né? Então, pensando nisso, assim, foi bom eu ter feito esse extra, porque eu ganhava um pouquinho mais, que eu tinha mais dias para poder tirar. E nos É. Estados Unidos é isso, juntar grana, né? Porque acho que não dá para fazer muita coisa, né? Até dá, mas você também não tem tanto tempo, né, quanto você tem aqui na Europa. Mas outra Você tá coisa super também, cansada também. sim, está podre. E outra coisa também fora desse pacote, né, são as diferenças culturais. Porque na Uhum. Europa a vida é um pouco mais leve, um equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, né? E nos Estados Unidos, cara, as pessoas vivem para trabalhar e muitas vezes, até a gente entrevistou a Mia Alves no outro dia e ela levantou um ponto interessante, que é super verdade, que ela estava falando que ela já teve que trabalhar doente, como au pair nos Estados Unidos. E eu vejo muitas meninas às vezes reclamando que a família não é flexível, mas umas assim também sem noção, porque eu buquei essa passagem porque era mais barato e depois a família não me deu o dia off. Gente, não é assim que funciona. Mas também, às vezes, não é nem que a família não quer ser flexível, é que ela não pode, né? Porque os pais também têm que trabalhar e eles não têm essa flexibilidade no trabalho. Aqui é É muito a mais verdade, tranquilo, gente. não E é? aí você é tudo é uma cadeia, né? Um depende do outro. Aí se alguém Exatamente. ali corta aquela cadeia, eu vi uns comentários lá no grupão uns tempos atrás, uma menina que tinha resolvido estender com a família nos Estados Unidos, estava tudo bem, tudo tranquilo, só que ela resolveu de última hora não fazer mais. E foi assim, de última hora mesmo. Aí ela, tipo, ela falou pra chefe, na sexta-feira eu já não tô aqui. A chefe ficou putaça. E aí ela tá assim, não tô entendendo por que que ela. E aí ela queria já o dinheiro dela. A chefe dela falou, eu acho que é mais ou menos assim. Eu vou te dar quando você sair, então. Aí ela ficou. Aí a menina falando assim, não tô entendendo porque ela pode ser tão inflexível. Tipo, gente. Aí a mulher, ela colocou ainda um screenshot da chefe dela falando. Eu tava contando com você. Eu preciso achar uma pessoa para cuidar dos meus Não é filhos. fácil, É, né? É. Entendeu? Então, sim. assim, eu também ia ficar putaça. Se eu tenho meu trabalho, se você tá trabalhando, e a menina 3 dias antes falando, não vou estar aqui. Tipo, Uhum, tô uhum, contando com Vai você. fazer o O que que eu quê, vou né? fazer? Meu trabalho. sim, Então, assim, você tem que pensar nisso. Se é uma sim, cadeia, um depende do outro, todo mundo trabalhando, É. todo mundo na correria, sim. e não tem essa flexibilidade nenhuma. Então, E se Uhum. eles. alguém ali quebra aquela corrente, o negócio vai Vai desabar. desandar. Eu Pois acho é. que é bem isso, assim, a flexibilidade tem que ser dos dois lados, né? Então, era uma coisa também que eu via muito, né, na época que eu procurava família. Ai, precisamos de alguém flexível. E aí eu pensava, mas será que eles são flexíveis? E foi uma das Uhum. coisas que eu conversei com a ex-au pair, né? Que no caso era a atual au pair da minha host family, quando eu conversei com ela, e ela falou, cara, eles são bem de boa. Óbvio que os dois são ambos médicos, né? Então, assim, era complicado também se eu fizesse uma coisa dessa, tipo, um É, dia antes falar, É. amanhã não venho. Pô, não tem quem ficar com a criança, sabe? Então, conversei isso com ela e falei, bom, acho que dá certo. E realmente, eu sempre falo, né? Eu também tive um pouco de sorte ali, mas também tentei ver todos esses pequenos detalhes que às vezes você não Aham. pensa. E sobre essa coisa da flexibilidade, eles pediam, justamente por serem médicos, e não aconteceu tantas vezes, mas eu lembro de uma sexta que eu iria ficar off meio-dia, porque a minha fofa ia chegar. E aí ela mandou mensagem e falou: deu uma grande M aqui numa cirurgia que eu estava fazendo e eu não sei quando eu vou chegar. E me desculpa se você tinha planos, eu não tenho muito o que fazer. Eu falei, não tem problema, é. porque Né, esse era gente? parte do nosso combinado, entendeu? E já aconteceu também de eu falar para ela: será que na sexta, dia tal, eu posso tirar para poder viajar e pegar, tipo, sexta, sábado, domingo? E Uhum. ela, claro, marca na agenda, tipo assim, com antecedência, e ela me dava a sexta off, sabe? Então, É. era realmente flexível para os Na via dois de mão lados. dupla, né? Porque é coisa que Exatamente. aqui na Europa tem, né? Tem mais flexibilidade. As Eu pessoas, acho os que pais sim. têm mais Sim, flexibilidade com os trabalhos. Agora, nos Estados Unidos, não. Tipo, a família pode até querer, mas o trabalho deles não permite. sim. Então, É uma mentalidade mais para o trabalho mesmo, né? Então, é um é, caso a se pensar, hein, gente? Quando entre escolher a Europa e os Estados Unidos, levem esses pontos em consideração. yeah. No mundo ideal, eu acho que se eu voltasse atrás assim, eu faria au pair nos Estados Unidos, igual a Lívia falou.
juntava Juntar uma uma grana. grana, aí, tipo, Ia pra Europa viajar. suportava, ficava tipo É, um ano, não estenderia, não. Um ano, morrendo, assim, nossa, odiando cada segundo daquilo. Mas aí ia para Alemanha, para França, sei lá, acho que França, sei lá, no meio, assim, porque no primeiro au pair eu acho que eu tinha no meio, e ia viajar, gastar meu dinheiro todo na Europa, viajando, É uma pois é, boa. não é? É uma boa pois é. mesmo. Aí depois você estende, aí você vai fazer carreira de au pair nos outros países, assim, Escandinávia. Ó, gente, tá vendo? Quem quiser planejar a vida. Nossa, quem dera saber que a Islândia tinha au pair, não sabia na época. Porque, cara, é um país muito Ah, caro, então se você pode morar lá de graça, pô, Sim. é. Mas assim, eu fico pensando, né, hoje em dia, quando eu tava terminando o au pair aqui, eu não sabia ainda que eu ia ficar com o partner visa, né? E eu pensei, será que eu faço um outro au pair ou não? E eu tava pensando, na Dinamarca, por exemplo. E hoje eu penso, cara, eu não ia dar conta, assim, porque é muito frio pra mim. Eu acho que a Holanda é um inverno ok, sabe? uhum, E pouca luz demais, assim, porque aqui é. na Holanda eu já sofro com pouca luz. Imagina na Dinamarca. Eu fiquei pensando, gente, eu não ia dar conta, ainda bem que eu fiquei por aqui mesmo. Ai, Carol, você tem que ouvir então o nosso episódio que a gente entrevistou. Ela foi au pair na Finlândia. Nossa, Cara, muito Não, bom. e muito interessante eu ver a experiência dela, muito interessante. Mas ela É, também foi maravilhosa, né? Ela se jogou mesmo. Ela, quero ver como é que é a sim. foi. Finlândia, como é que é essa cultura, e foi muito boa ela, Foi né? muito, muito, muito interessante esse episódio. Esse tópico Estados Unidos e Europa é outro que acho que dá um episódio inteiro, né? Porque Oh, tem muita coisa a se Dá. falar. Não vou nem trazer mais pontos aqui, senão a gente, dá senão mesmo. esse Fica o episódio vai episódio mudar. inteiro nele. É, então É. vamos pular para outra pergunta. O que vocês acham que são as qualidades mais importantes que uma pair precisa ter? Paciência. Paciência, é verdade. Gostar de criança, logicamente. Sim. Mas não é a qualidade, mas eu acho que é o básico do básico. Tipo, é até meio bobo falar isso, mas você tá indo cuidar de criança. Se você não gosta de criança, tipo, Ó, tem né? gente que Enfim. vai, né, sem gostar. Não sei como Então, é que então, por isso que eu funciona, estou mas tem falando, gente que vai. porque É. Acho que é o mesmo princípio de você trabalhar com o que não gosta, né? Seja qualquer coisa. Você não vai estar feliz, e aí as coisas É, não, vai ser sabe? mais Você difícil, vai estar mais mal-humorada, e aí lidar Uhum, com criança já não é fácil se você tá mal-humorada, né? Vai ficar mais difícil ainda. é, Então, eu concordo também. Acho que tem que ter paciência não só com criança, né? Porque criança faz coisa de criança, né, gente? Então tem coisa que não tem o que fazer, assim. Mas paciência com os pais também, sabe? Tipo, com você tá morando certeza. junto na casa deles, vai ter coisa que, tipo, você vai ter que aceitar, não, sabe? Você não tem como você brigar com aquilo. E paciência mesmo de que, sabendo que é temporário, sabe? É, Tipo, pra é, mim, um ponto muito difícil era esse, morar onde eu estou trabalhando. Então você tem que ter um pouco de paciência com isso, assim, ó, um pouco de jogo de cintura, eu acho, isso com mesmo, isso. com certeza. E paciência também com você mesma, né? Porque se você vai para um país novo, você vai ter que aprender um monte de coisa, como funciona, aprender a língua e tal. E às vezes as pessoas ficam meio, né? Ai, ainda não estou me adaptando. E então, paciência, Nossa, gente. Muita paciência, cada um no seu tempo. e também é total. imprescindível você ter cabeça aberta, abertas experiências. Sim, É importante. Para você ter um ano melhor, né? É, É. as pessoas que mais sim, aproveitam um ano de au pair ou de intercâmbio são as pessoas que, igual a Valkyria no Finlândia, que se jogam, que sim, estão ali para Aham. isso e vai querer vivenciar, não sim. ficar comparando tudo com o Brasil, tipo, se jogue e seja aberta a novas experiências, acho que isso é bem Sim. essencial. É É, saber aproveitar mesmo, né, aquele momento ali que você tá. E como a Lívia falou, paciência com você mesma. é. E bom senso, né, gente? Bom senso. Eu acho que uma coisa importante também é saber colocar os seus limites, porque, como eu falei, você está na casa dos outros, né? E aí é complicado, às vezes é difícil de falar um não, assim, é difícil de você falar, até aqui eu faço, mas depois daqui eu não faço mais, porque você mora É, lá. Óbvio, né? Você também não é que você vai falar, não vou te ajudar em nada, tchau, acabei meu serviço, tô indo embora.
mas também tem que saber um pouco impor, porque senão a pessoa começa a abusar, entendeu? Por Com mais legal que certeza. seja a família, se ela vê que você tá ali se doando, ela vai abusar um É, pouquinho. É. é. Gente, uma pergunta que todo mundo quer saber, né, que é muito importante, principalmente na Europa, é sobre dinheiro. Quanto ganha uma au pair e qual país paga mais para ser au pair? E essa pergunta é meio difícil de responder, né? Porque a gente, na verdade, não pode olhar só o salário, como a gente já comentou aqui agora, né? Na Europa, a mesada varia de país para país e é entre mais ou menos 280 euros e uns 650 euros. Mas você tem que ver, por exemplo, o custo de vida, a carga horária, tudo bota na balança, né? Por É. exemplo, a Áustria é o Sim. país onde você menos trabalha, você trabalha 18 horas por semana e recebe um pouco mais de 500 euros por mês. Na Alemanha, você trabalha 30 horas e você recebe menos de 300 euros por mês. Nossa, pelo amor de Deus, gente, não dá. A família também paga o curso de alemão. E aí você tem que pensar Uhum. também no custo de vida. Na verdade, entre a Alemanha e a Áustria, eu não tenho certeza se é parecido. Eu tenho a impressão de que Áustria as coisas são um pouco mais caras. É, eu também acho. Eu também acho. Eu Eu também acho tenho que essa sim. impressão. Eu também acho que sim. Então, eu tinha até comentado também da Bélgica, né? Eu achei que a Bélgica era que era melhor custo-benefício, mas então é a Áustria que trabalha um pouquinho menos. Mas a Bélgica paga 450 e Uhum. trabalha 20 horas por semana. É. Então, eu acho também que é um bom salário para a Bélgica, considerando, eu acho, o custo de vida. E eu acho que é bem no centro também. É no centro É. também, tem a localização também importante, né? Eu acho que é É. uma localização boa, porque da Bélgica você vai facilmente para Holanda, Alemanha, Luxemburgo e França. França. É. Até pra cá, pra Inglaterra. Em, sei lá, 3 horinhas você tá aqui de trem. Yeah. Sim. Então, eu acho que é uma boa localização, assim. Mas eu não sei se eu faria au pair na Bélgica, sabia? Quando eu fico pensando assim, eu acho que depende também, porque a Bélgica é falante de holandês e é falante de francês. Então, acho que depende do seu objetivo também. É, e a Áustria precisa do alemão, né? É. Provavelmente. É, mas por exemplo, Alemanha e França são os que acho que são os dois que pagam menos, mas são os dois países que oferecem mais oportunidades para você ficar. Então talvez valha a pena no, né, Sim, com certeza. olhando para o futuro, Olhando por esse lado, né? sim, E aí, se E você conseguir, por exemplo, também o ticket de transporte da Alemanha, aquele que vai para o mês inteiro da família, também já te ajuda no seu custo. sim, importantíssimo. sim. Eu acho que esse tópico do cartão do trem, né, do transporte no geral, cara, é o que mais vale a pena se negociar, assim, com a família. Nossa, se você tiver esse benefício, já te ajuda muito. Devia ser parte do pacote au pair, já por lei. Sim, concordo. Já que paga tão pouco. Por exemplo, Luxemburgo, você também recebe um pouco mais de 500 euros, só que é um país meio carinho. Mas, ao mesmo tempo, o Carinho, transporte é então, é. grátis. E tá Uhum, tipo, super no centro. Então, para você ir para outros países, é mais tranquilo. sim, E a Dinamarca, por exemplo, paga mais ou menos uns 650 euros. Mas a vida lá também é um pouquinho mais cara. Só que na Dinamarca também você pode ficar 2 anos. Entendeu? Então, eu acho que você tem que botar tudo na balança, né? Não só o sim. dinheiro. É, eu acho que principalmente o dinheiro em relação à carga horária, né? Então, Uhum. fazer essa relação e olhar todos esses pontos, tá? Tipo assim, a Holanda tá pagando hoje de 300 a 340, mas você precisa só do inglês, você não precisa de uma outra língua. Aí, por exemplo, França tá pagando 300, 320? Acho, não tenho certeza agora. e aí você precisa do francês, mas aí foi o que você falou, tem mais oportunidade de ficar Uhum. pós-au pair, como estudante, fazer um mestrado. Em relação a estudos, a França dá bastante oportunidade. Então, você tem que analisar ali mais ou menos, pensando talvez um pouco no futuro já, É o seu Pois é. objetivo que você quer fazer. o seu Realmente. É. objetivo. Não sei, né? Porque eu vim sem saber. Eu pensei, vou fazer um ano e depois eu vou ver o que eu faço da minha vida.
Nossa, Eu não também. vou nem falar sobre eu e a Lívia, porque se você assim, imagina a gente, A gente que não caiu de pensou paraquedas. nem. Nossa, total. A gente só queria ir. Não tinha nem a Ah, Alemanha como objetivo, eu só queria ir para a Europa. ai, Onde eu Sabia ia de sabe? cair, eu não nada, só sei. vamos. É, foi por aí mesmo. Pois é. Outra pergunta que também é difícil de responder. Qual a melhor agência de au pair? Então, essa no caso seria Estados Unidos, de repente a Carol pode falar um pouquinho da Holanda, mas a Holanda também é diferente, né? Porque nos Estados Unidos você precisa fazer tudo pela agência. A Holanda não, você pode procurar a família no Au Pair World e aí depois só o visto você faz pela agência, não é isso? O processo tem que ser por uma agência. Então, você pode achar a família no Upper World e entrar na agência da família. Uhum. Eu acho que não faz muita diferença, para ser sincera, se você faz por esse caminho ou se você primeiro entra numa agência. Foi o que eu fiz. Eu entrei numa agência e aí eu também procurei pelo Upper World, mas não rolou muito as famílias que tinha lá. E acabou rolando pela minha agência mesmo, né? Pela base de famílias ali que tinha na agência que eu entrei. Eu acho que, no fim das contas, todas as agências aqui na Holanda são um pouco a mesma coisa, assim. Cara, eu acho que no fim é aquilo, né? Você tem que meio que torcer para que a agência vá ficar do seu lado, se caso É. alguma coisa acontecer. Porque aqui não tem LCC, né? Aqui a agência tipo, como um todo, responsável por você. Ele tem as agentes que vai ficar em contato e tudo mais. Tem alguns encontrinhos da agência e tal. Eu acho que vocês têm que pesquisar muito, assim. Pesquisa, É. ver o que que todo mundo está falando daquela agência, se ajudou no momento que precisou, enfim. Mas no fim é mais ou menos ali, né, só o processo burocrático mesmo e te dá um help, tipo assim, olha, a família não tá cumprindo aqui a regra tal, e aí a pessoa vai trocar uma ideia com você, de repente, para você mesma falar com a família de alguma forma, ou então a própria agência vai conversar com a família sobre. É difícil dizer, porque nos Estados Unidos, por exemplo, vai depender muito de quem está te atendendo, né? Às vezes a pessoa não é muito boa, mas a agência sim. Então é complicado. Eu acho que a melhor agência é aquela que te passa segurança, que te trata bem, que responde suas perguntas, que não fica tentando te empurrar as coisas. Nossa, isso me irrita muito. Uhum, Quer me perder como cliente é sim. ficar me empurrando as coisas que eu falo, não. O importante é você ter um agente de intercâmbio que está lá te passando segurança, que sabe o que está falando. Mas é como a Carol falou, é bom pesquisar, porque no Groupon sempre tem mil histórias de, tipo, gente que passou É. perrengue, se a agência ajudou ou não. Eu acho que Estados Unidos também, acho que a Lívia pode falar melhor sobre, mas no fim das contas vai depender da sua LCC, né? Se ela Também, é legal exatamente. ou não. Então, vai depender da área que você vai ficar. Então, às vezes não depende da agência em si, que você já fechou lá atrás, mas depois, quando você chega lá, se a sua LCC vai dar suporte ou não vai fazer nada. É. Exatamente. Quantas horas uma au pair pode trabalhar? Essa é fácil. Então, 45 horas nos Estados Unidos e na Europa costuma ser entre 25 e 30, mas são 18 na Áustria e 20 na Bélgica. Gente, o que fazer depois de ser au pair? Mais uma pergunta que as pessoas gostam de fazer, mas que não tem muito uma resposta assim, né? Tipo, é isso. E que dava também um episódio inteiro, né? Porque tem Nossa, é. Com tanta certeza. coisa que você pode fazer depois do au pair. Bom, uma coisa bem básica, bem clichê, que eu vou falar agora é voltar para o Brasil. É, Volta para o seu país. O que fazer depois do au pair? volta Volta para pra o seu casa. país. Volta pra casa. Como eu falei, né? Depende do objetivo de cada um. Tem gente que quer realmente ir para os Estados Unidos, juntar dinheiro por 2 anos e voltar e abrir um negócio. Ou então a pessoa formou, por exemplo, na faculdade, aí ela quer ir para os Estados Unidos, juntar uma grana, melhorar o inglês para voltar e ter oportunidades melhores de trabalho por ter o inglês, por ter Uhum. também feito um intercâmbio, né? Que isso também conta no currículo. Então, eu acho que a primeira resposta que eu dou é essa: dependendo do seu objetivo, volta para É, sua casa, É, né? é, muita gente tem essa pressão de que você tem que continuar fora do país. é. E não é necessariamente regra. Você pode ter seu sonho de você fazer seu intercâmbio e voltar para casa. É,
Que nem a Não tem Daiane, problema que a gente nenhum. entrevistou na primeira temporada. Eu lembro ela falando que todas as amigas dela tava fazendo mil planos de ficar nos Estados Unidos. E ela, um minuto, ficou: Ué, gente, será que eu tô fazendo errado? Porque eu quero voltar pro Brasil. Uhum. Mas não tem regra, né, gente? O importante é você fazer o que você quer, Sim. não o que os outros querem, né? Eu acho que é um pouco uma pressão de tipo assim, entre muitas aspas, Aham. conseguir vencer. Muita gente que está no Brasil, tipo, amigos e tal, vê a gente assim, né? Tipo, ai, venceu na vida, saiu do país. Gente, a Hum, gente só mudou de território, continua a mesma coisa. Então, Exatamente. acho que essa pressão é um pouco disso, assim, sabe? De tipo, parecer que fracassou. Ninguém ganha na loteria. É, acha que você mudou, você ficou rica, né? Mas eu acho que É, essa pressão é de tipo, parecer que é um fracasso você voltar, sabe? é. E eu acho que é. não faz sentido nenhum isso, assim. Eu acho que você tá voltando pro seu país, pra sua família, onde você tem, sabe, uma base, uma rede de apoio. Você fala a tua língua, tipo assim, por que não, né? É. É. Mas e se seu objetivo, quando você continuar fora do país, nos Estados Unidos você pode estender, fazer 2 anos de au pair? Você pode trocar de visto, pode ficar como estudante, você pode ser au pair, se você está nos Estados Unidos, você pode vir ser au pair na Europa, se você está na Europa, você pode ser au pair em vários outros países, Espanha, que está no quarto país dela, Fazer carreira. fiz três, você pode ficar em algum país aqui pela Europa como estudante, pode viajar ao mundo, tem uma menina que a gente queria muito entrevistar até, mas ela sumiu do Instagram, não sei, eu espero que ela esteja bem. Ela foi au pair na Dinamarca, acho que 2 anos, e depois ela foi viajar o mundo. Achei bem legal. Você pode conseguir um trabalho em navio, como a Valkyria, que a gente entrevistou no outro dia, que foi au pair na Finlândia, e ela falou que ela não tinha conseguido esse trabalho de navio antes, né? E depois do au pair ela conseguiu. Uhum. Então, tem várias oportunidades, né? A gente conversou com tantas pessoas e tem tantas experiências, relatos legais, dá uma ouvida nos Uhum. episódios anteriores, porque sempre tem alguém falando o que, que eles fizeram depois do au pair, muita gente ficou, muita gente continuou, trocou de visto. Então, assim, tem várias ideias legais. Isso mesmo, dá uma maratonada. Como a gente falou, França e Alemanha têm mais oportunidade para ficar como estudante. Aqui na Holanda, eu acho que não tem, assim, muita oportunidade para ficar depois do au pair, porque o visto de estudante é caríssimo, se você não Uhum. for, né, da União Europeia. E além do navio, eu pensei em avião também. Sim, Eu vejo sim. muitas meninas que também vão trabalhar como comissária. É, o que também acho que o au pair incrementa ali o seu currículo, né? Porque você fala outra língua, você teve uma experiência fora do país, então você já sabe como é morar fora e tudo mais. Também é uma opção legal, eu acho. Quantas vezes pode ser au pair? Essa também é fácil. Quantas quiser, praticamente, né? Mas em países diferentes. Nos Estados Unidos dá para ser au pair mais de uma vez. Você pode, se você for novinha, você pode ficar 2 anos, volta para o Brasil, aí você tem que esperar 2 anos antes de voltar. Mas dá. Nos países da Europa, acredito eu que só dá para ser uma vez. Acho que na Áustria tem alguma coisa na regra sobre. Eu acho que você pode ser depois de 5 anos, você pode ser de novo. Mas 5 anos é muito tempo, né? É. E na É. Finlândia você só pode ser au pair lá se você nunca foi au pair antes. E na Dinamarca e na França você também pode ficar 2 anos. É possível ser au pair com mais de 30 anos? Legalmente, não. Em alguns países, até 31 você pode embarcar, né? Então, tipo assim, 30 seria o máximo ali de você estar fechando família para poder embarcar antes dos 31. Vamos tentar se planejar para ir antes dos 30, gente. Gente, última pergunta. Para finalizar, qual a diferença entre uma boa e uma ótima família? O que vocês acham? Eu acho que uma boa família é uma família que cumpre as regras. Cada país tem ali as suas, mas acho que as regras básicas são as mesmas. E te oferece o mínimo, né? Os benefícios ali. Comida, por exemplo, muita gente reclama, ai, minha host family não compra comida que eu quero, que tem problema com isso, né? De não poder comer na casa, e isso é uma regra básica. Então eu Uhum. acho que é uma boa família. Uma família que cumpre as regras e te Beleza. oferece o mínimo. É. É. E aí, uma ótima família, eu acho que quando ela passa um pouquinho ali, né? Então, te dá um benefício a mais que não tinha nas regras, sem te cobrar nada por isso, né? Não te dá um Uhum. benefício e pedir que você trabalhe 8 horas a mais. Como a gente falou do cartão do trem, por exemplo, na Europa. Então, a família te oferece esse benefício a mais que não existe nas regras.
acho que entende que você é um ser humano, né? Então, tipo assim, vai ficar doente, vai ter um dia que você não vai estar bem, sei lá, tá com saudade de casa. Não importa, assim, uma família que tem essa humanidade, talvez, né? Acho que É, essa é a palavra. É, Acho que é. essa seria uma ótima família. é verdade. É, eu acho que é aquela que meio que te integra, né? Oferece a verdadeira troca cultural. Como a família da Lívia na Alemanha, uma ótima família. Olha, tinha uns defeitos, mas eu também tinha vários, então tá tudo bem. A ótima família não vai ser perfeita, né? São seres humanos assim como a gente. Exatamente. Acho que até uma boa família é uma família que te respeita, né? Respeita os seus horários. Como a Carol falou, segue as regras. Respeita seus horários, seu tempo livre, sua cultura. E a ótima família, ela te meio que te acolhe, né? Acho que ela faz um pouquinho mais ali. E aí, esse pouquinho mais, eu acho que depende da pessoa, né? Tem gente que gosta, por exemplo, de fazer parte dos aniversários, natais, eventos e tudo. E tem gente que não, que prefere vocês vão lá fazer o Natal e eu vou ficar um pouquinho, mas depois eu quero sair, eu quero, enfim. Então, acho que isso também é conversado, né, com a família. E eu acho que uma boa família, uma ótima família respeita isso. Eu acho que é sempre bater expectativas. Gente, então é isso. Essa foi a nossa segunda temporada. Muito obrigada pela audiência, quem escutou, quem mandou mensagem, quem mandou pergunta. É muito legal essa troca. Quem não mandou ainda pode ficar à vontade para mandar. Se alguém quiser participar da próxima temporada, pode mandar mensagem também. Se você quer indicar alguém, esses dias a gente recebeu umas mensagens de pessoas indicando outras au pairs. E não esquece de acessar nosso site comofaçopraseraupair.com e conta pra gente o que você quer saber mais, o que você mais gostou de saber. E a gente volta depois do verão, verão europeu. Verão europeu a galera tira folga. As pessoas vão achar que é assim, né? Tipo, o verão todo ninguém trabalha, não é bem assim, ainda mais aqui na Inglaterra. A Inglaterra é mais que nos Estados Unidos, mas enfim. Não, mas verão europeu merece uma pausa. Então a gente volta lá para setembro, outubro. E eu volto. E a Carol, óbvio que vai voltar. Quem ainda não escutou o podcast da Carol, ele tá numa pausa no momento, mas vai lá que tem um monte de história legal para ouvir. E é bom que são várias experiências para vocês aprenderem também com o erro dos outros, que nem vocês aprendem com os nossos erros aqui. É, vai lá ouvir Casos de Au Pair. Tá disponível no Spotify, vai lá ouvir. Então tá, gente. Até o outono. E eu volto para a terceira, hein? Com certeza, você já é de casa. A gente deve fazer uma parte 2 desse episódio de perguntas frequentes. Então, manda sua pergunta pra gente. Obrigada, Carol, pela participação. Obrigadíssimo por ter arrumado um tempo na sua agenda cheia para vir falar com a gente e não deixar a segunda temporada acabar sem a sua participação. Senão não ia rolar. Jamais. Sempre que vocês me chamarem, estou aqui. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Quem não ouviu os episódios com a Carol ainda, volta lá, porque a Carol, se eu fosse escolher alguém para ser minha mentora, seria ela. Ela é maravilhosa, ela pensa em tudo, em absolutamente tudo. Volta lá nos episódios dela. Você quer ter uma inspiração de como planejar sua vida operiana? Escuta, a Carol. Nossa, até como arrumar namorado no lugar certo. Tudo. Aí vou lançar minha mentoria. Olha, essa eu apoio. Tá, gente. Então é isso, Meu gente. Deus. Brigadão. Até a próxima temporada. Um Tchau. beijo. Tchau. Tchauzinho.